Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 6. Gálatas 1, a partir do versículo 6 até o versículo 6 do capítulo 2. A versão NVI será projetada aqui na tela, se possível. Nos diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que rios ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui por as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não fazia diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Maravilhoso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos que Tu possas dar a iluminação necessária do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, a cada coração presente. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da mensagem é o Evangelho perfeito e completo para todos. Nessa Bíblia que eu uso aqui, a NVI,
tem um subtópico escrito assim: não há outro evangelho. É interessante nós percebermos que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi dirigida não a uma igreja, mas a muitas igrejas que estavam numa região. Essa região hoje é lá na Turquia, mas na época ela tinha o nome da região da Galácia. Então não foi uma carta endereçada a uma igreja especificamente, mas a muitas igrejas daquela mesma região. Por sinal, as 7 igrejas que estão registradas lá no Apocalipse, em que são escritas as cartas, as 7 igrejas, elas estão todas na Turquia hoje, onde é o país Turquia, estão todas naquela região. Então o apóstolo Paulo, ele tinha sido enviado por Deus, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá no caminho à cidade de Damasco, e ele então teve um encontro com Jesus. E ele teve um ministério diferente dos demais. Embora todos os outros apóstolos, eles tinham recebido o ID de Jesus, ide por todo o mundo, e pregar o evangelho a toda a criatura. Mas eles não tinham ainda entendido bem direitinho essa missão, de maneira que Deus separou o apóstolo Paulo, diferente dos demais, com um ministério específico. Na época, no primeiro século, então, da era cristã, houve até um pouquinho de divisão, porque as pessoas chamavam o evangelho que Paulo pregava de um evangelho aos não circuncidados, aos incircuncisos. E o evangelho que os demais pregavam, os apóstolos, era chamado de evangelho para os circuncisos, ou seja, para os judeus. Eles estavam indo um pouco agarrados ali à tradição. Mas Paulo, no seu ministério específico, aos não-judeus, um ministério difícil, porque ele enfrentava barreiras de toda parte. Ele enfrentava a barreira dos próprios gentios, ele enfrentava a barreira dos cristãos convertidos, porque outrora tinha sido perseguidor, enfrentava barreiras dos judeus, porque ele era um judeu que tinha saído, da religião judaica. Então ele enfrentava a barreira de todos os lados para cumprir o ID de Jesus aos que não eram chamados pelos judeus de filhos de Abraão. Os judeus se orgulhavam muito desse título: eu sou filho de Abraão, como que se somente aquela descendência tivesse direito à salvação eterna. Mas o plano de Deus, ele foi mudando, porque os judeus não receberam a Jesus Cristo como o enviado, como o Messias. E João registra lá no capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seus. Os seus não receberam. Mas a todos, inclusive eu e você, a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades, e essas dificuldades faziam com que ele tivesse assim, um empecilho muito grande para o avanço do evangelho. Essas dificuldades, elas tentavam fazer com que as pessoas não aceitassem a nova aliança, não aceitassem o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não aceitassem a nova aliança em Cristo e com Cristo. Então eles tentavam trazer as pessoas que se convertiam ao cristianismo, eles tentavam trazer de volta ao judaísmo. Então havia uma perseguição muito acirrada para os convertidos ao cristianismo, com o intuito de minar, de destruir a unidade, de destruir a liberdade conferida pelo evangelho. Tentavam minar a unidade da igreja, a liberdade cristã que aquelas pessoas tinham adquirido, porque no judaísmo elas estavam presas a um jugo, a uma lei que elas não conseguiam cumprir. Mas Cristo veio e libertou aquelas pessoas das amarras religiosas do
judaísmo. Então, Paulo tinha esse grande desafio. E ele afirma sobre a presença nociva dos ensinos dos falsos mestres. Ele vê o perigo daquela unidade ser quebrada, de tudo aquilo que estava sendo construído ser destruído pela hipocrisia daquelas pessoas, pela a religiosidade agarrada, né, ali no judaísmo. Paulo tinha um interesse muito forte pela palavra de Deus. Ele deixa muito claro nesse texto. Esse texto é um texto maravilhoso porque ele dá, assim, detalhes de tudo o que estava acontecendo. Amados, em todo o tempo, o povo de Deus, ele foi assediado por falsos mestres. Podemos ver aqui, desde a primeira era cristã. E em toda a história, a igreja ela foi marcada pela presença nefasta, pela presença terrível e destruidora de falsos mestres. Hoje, não é tão diferente. E é preciso que nós tomemos cuidado. É preciso que a igreja tome cuidado, porque falsos mestres, eles tendem a serem carismáticos, falsos mestres tendem a serem envolventes, eles tendem a serem bem simpáticos, eles tendem a atrair multidões. Eles procuram ter uma fala mansa, uma fala gostosa de ouvir. Falsos mestres não gostam de confrontar pecados, gostam de atrair multidão, gostam de usar uma argumentação lógica muito forte, uma argumentação bem construída, bem elaborada. Mas esses falsos mestres, eles não têm como referencial a palavra de Deus. E é preciso estarmos atentos, porque eles não têm como referencial a glória, o amor, a graça, a compaixão, o poder e a misericórdia de Deus. Eles não têm como referencial a palavra de Deus como sendo suficiente para a sua vida. Então, esses falsos mestres, como na época lá de Paulo, eles tinham e têm a tendência de introduzirem também novos elementos para que, tentando mostrar que a obra de Cristo não foi suficiente, não foi plena. É importante que nós estamos estudando, inclusive, esses tópicos na nossa EBD, lá na classe Compromisso. Estamos nesse trimestre com a carta aos Hebreus, mostrando exatamente a obra plena, suficiente de Cristo. O Evangelho, amados, ele é perfeito. O Evangelho, ele é completo. Então, esses falsos mestres, eles tentam minar o sacrifício perfeito de Cristo. E era exatamente isso que estava acontecendo ali em todas as igrejas daquela região, a região chamada Galácia. Então, esses falsos mestres, aquelas pessoas, elas tinham se introduzido na igreja, elas tinham entrado, elas tinham ganhado liderança, elas estavam inserindo esses novos elementos à obra suficiente de Cristo. E esse era um grande problema lá na época de Paulo, mas também é um problema hoje. É enfrentado por muitas comunidades, por muitas igrejas que continuam tendo esses problemas nos nossos dias. Quantas aberrações nós podemos ver por aí, quantas heresias sendo difundidas, pessoas agindo como se fossem super espirituais, quase querendo ser a quarta pessoa da Trindade. Líderes religiosos inserindo elementos judaicos no culto cristão, voltando a 3.000 anos atrás, querendo colocar um jugo nas pessoas que já foi pregado na cruz. A lei foi pregada na cruz. Então a gente percebe, infelizmente, aí em algumas comunidades que realizam ainda festas pagãs, festas esotéricas, colocam elementos e rituais de outras religiões, inclusive, no caso, o judaísmo, no seio das igrejas. Vemos com tristeza também a fé sendo materializada. E eu sempre falo na EBD, eu chamo isso, às vezes, de macumba gospel, quando pessoas materializam a fé.
quando colocam a fé em determinados objetos, como se aqueles objetos fossem ungidos, como se eles tivessem um poder especial, como se eles fossem amuletos para livrar alguém de algum mal. Isso não é condizente com a palavra de Deus. Nada disso é condizente com a palavra de Deus. Paulo, ele usa essa carta, amados, para alertar sobre esses perigos. Não era novidade, porque Jesus já tinha identificado isso antes. Jesus também já tinha alertado as pessoas na sua época, e ele dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. E Paulo, então, escreve essa carta aqui para aquelas igrejas que servem também para hoje, a PIB. E ele está dizendo que a obra de Jesus, ela foi plena. A obra de Jesus foi suficiente, foi completa. E qualquer adendo, qualquer tentativa de agregar, de acréscimo, qualquer tentativa de complemento, ele chama de maldição. Ele chama de anátema. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Às vezes é duro a gente ouvir essas coisas, mas nós temos que nos agarrar aqui na palavra de Deus, amados. Então ele chama de maldição. Nós lemos no texto aqui, Paulo escrevendo, dizendo que ainda que um anjo viesse com outra mensagem diferente, deveria ser considerado anátema. Deveria ser considerado também como maldição. E é interessante que Paulo, pregando a verdade simples, a verdade do Evangelho, ele ainda estava sendo acusado por aqueles que estavam trazendo heresias para dentro da igreja. E Paulo é acusado de ter duas mensagens, de ser um hipócrita, e ele contra-argumenta com aquelas pessoas: por acaso eu estou querendo aqui agradar os homens? A vocês eu não agrado, eu quero agradar a Deus. E então, ele estava sendo acusado de que a mensagem dele, ela tinha sido obtida de outras pessoas. Ele estava sendo acusado de que tudo aquilo que ele falava era produto do seu próprio raciocínio, das suas elucubrações cerebrinas. Ele estava sendo acusado de que a mensagem que ele pregava não era compatível com a mensagem que a igreja de Jerusalém estava pregando. E é interessante que Paulo não tinha tido contato com os apóstolos. Nós lemos aqui no texto. Ele recebe a mensagem de Jesus na estrada para Damasco. De lá ele vai para a Arábia e passa 3 anos, vai para a Sicília. Depois de 14 anos é que ele volta para Jerusalém. E olha só, depois desse tempo todo, a mensagem que ele estava pregando era a mesma mensagem dos apóstolos. Era a mesma mensagem. Mas ele estava sendo, então, confrontado pelos judeus que se diziam cristãos e outros grupos também que se diziam cristãos, mas que queriam destruir a igreja de Cristo. Então, amados, a mensagem de Paulo era a mesma, tanto para os judeus como para os gentios. E ele é confrontado porque as pessoas queriam destituí-lo da sua posição. Amados, a obra de Cristo, ela é suficiente. Ela não tem a necessidade de restrição alimentar. Ela não tem a necessidade da circuncisão. Ela não tem a necessidade da guarda do sábado. Eram 3 coisas que Paulo estava sendo acusado pelos próprios judeus. O judeu é reconhecido por essas 3 situações, principalmente. O judeu não come carne de porco, ele guarda o sábado e ele é circuncidado. Paulo andava com um incircunciso, que era Tito. Era grego, não tinha sido circuncidado, mas tinha sido alcançado pelo evangelho da salvação. Então Paulo, a gente vê aqui no versículo 11, quando ele defende, a originalidade do evangelho. E ele afirma que a mensagem por ele anunciada não era fruto do seu pensamento, não era fruto de uma construção acadêmica,
não era fruto de um concílio de autoridades religiosas do Sinédrio e nem de homem algum, mas pela revelação de quem? Do próprio Cristo. Versículo 12, ele deixa bem claro isso. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Essa era a mensagem que estava sendo pregada ali. E quem era Paulo, amados? Quem era ele? Paulo não tinha um passado assim muito bonzinho, não. Mas ele não esconde isso. Paulo mostra quem ele era, ele mostra em Atos, ele mostra em Gálatas, ele mostra em Filipenses, ele mostra em várias cartas quem ele era. Como ele agia no passado. Ele era um perseguidor de cristãos. Por nacionalidade e por formação, Paulo ele era um doutor na lei. Paulo ele era um judeu. Paulo era fariseu. Ele era cumpridor das leis judaicas. Ele era judeu, inclusive da tribo de Benjamim. E ele, com todas essas prerrogativas humanas, ele imaginando agradar a Deus, ele começou a combater os cristãos. E começou a perseguir os cristãos. Começou a prender cristãos. E chegou até o ponto de matar cristãos. Esse era Paulo, no passado. Paulo, ele ultrapassara praticamente, na questão do zelo judaico, qualquer pessoa da sua geração, em termos de zelo, em termos de retidão moral. Mas havia um problema na vida dele, e esse problema era o ódio a Cristo, porque ele, pensando agradar a Deus, ele estava com o coração cheio de ódio. Ele se tornou, amados, em nome da religião, em nome da religiosidade, um assassino de cristãos. É o que ele fala aqui, verso 13, verso 14. E ele, em nenhum momento, ele tenta apagar o seu passado. Ele não esconde, ele não coloca isso para debaixo do tapete. Ele fala realmente o que ele fizera de errado, mas tudo aquilo que ele tentou fazer, pensando que agradava a Deus, ele não conseguiu se acertar com Deus. E Paulo, então, ele percebe, ele reconhece que tudo o que ele fazia, o que ele tinha feito no passado, era por zelo, era por apego ao judaísmo, e contrariando totalmente a vontade de Deus, quando ele tem ali um encontro com Jesus, o próprio Jesus Cristo em glória, lá na estrada para Damasco, ele recebe aquela revelação. E já ele, antes de Jesus falar para ele mesmo, já cai por terra, já: Senhor, quem és tu, Senhor? Jesus se apresenta para ele: eu sou a quem tu persegues, Paulo. Então ali acontece uma transformação completa na vida de Paulo. Ele muda de conduta, ele abandona tudo o que ele considerava anteriormente como de valor, ele despreza e ele se entrega completamente a Deus. É assim que Deus quer que a gente faça também. É assim que Deus quer que eu faça na minha vida, que você faça na sua vida, que você seja uma pessoa totalmente dependente do poder de Deus. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Então ele se entrega à vontade de Deus, ele se entrega à vontade do Espírito Santo, e ele passa, então, ele vai para o outro lado da mesa, digamos assim, né? Ele passa de perseguidor e passa a ser, ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser um perseguido por causa do Evangelho. E esse homem transformado aqui é acusado de ser um falsário. Ele lembra assim que ele era um judeu autêntico, que ele tinha
estudado aos pés de Gamaliel, ele tinha fama, ele tinha poder, ele recebia até cartas para perseguir as pessoas, ele tinha projeção social, ele tinha autoridade religiosa, mas ele abandona tudo aquilo, tudo, por amor a Cristo. E ele pergunta: será que a vida que agora vivo, sendo perseguido, sendo humilhado, apedrejado, preso, torturado, açoitado, é por causa de quê? E ele mesmo responde: é porque eu sei o que estou pregando. Ele mesmo fala em 1 Coríntios 1,9, eu mesmo vi a Cristo, eu vi a Cristo. Ele recebeu a revelação direta de Jesus. Por isso ele também é um apóstolo, porque ele foi testemunha ocular de Jesus. Ele foi comissionado pelo próprio Jesus. A gente vê hoje muitas pessoas querendo serem apóstolas, se auto-intitulando apóstola. Esse ministério já acabou, amados. Isso é uma aberração bíblica. Somente os que foram comissionados pelo próprio Jesus, foram testemunhos oculares de Jesus, foram os apóstolos. Então ele considera aquilo que antes era precioso, ele passa a considerar como esterco, como lixo. E ele diz em Gálatas 2, no versículo 20, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados, o exemplo dele é um dos exemplos assim bem claros, que a salvação, ela é pela graça. Ela é só pela graça. Ela não vem mediante o meu desempenho religioso. Ela não vem mediante as obras. Ela não vem mediante qualquer situação humana. E Paulo, então, ele enfatiza exatamente que agora sim, ele não estava mais procurando a salvação por um desempenho moral ou religioso, mas ele busca a aprovação de Deus por meio do serviço a Cristo, sem se preocupar com a aprovação dos homens. Antes, ele queria a aprovação dos homens. Agora, ele transformado, ele busca somente a aprovação de Deus, por meio do serviço a Cristo, sem se preocupar com a aprovação e a opinião favorável dos outros. E eu pergunto, você tem procurado agradar a Deus? Ou você tem procurado agradar aos homens? Você tem se preocupado com a opinião de Deus a respeito da tua vida? Ou você tem se preocupado com a opinião dos outros a respeito da sua vida? É preciso que a gente possa refletir essas questões. Você tem procurado ser aceito pelos homens? Ou você tem procurado ser alguém aprovado e ser aceito por Deus? Porque ser aceito pelos homens, amado, não vai ter fruto nenhum para a nossa salvação. Não vai ter fruto nenhum para a eternidade com Cristo. Então, algumas pessoas, elas ainda estão agarradas ou arraigadas a questões humanas, a religiosidade, as obras. É muito comum a gente ouvir pessoas fazendo uma autodefesa, mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, assim, assado, isso. Eu sou uma boa pessoa. Será? Aos olhos de Deus, será realmente? Algumas pessoas se arvoram de dizer que são boas pessoas porque elas se envolvem bastante nas causas filantrópicas. Elas gostam muito de dar, ou de darem esmolas. Ela diz, não desejo mal ao meu próximo. Eu até vou na igreja. Tudo isso, amados, tentando ali encontrar um merecimento. Como se por conta dessas situações, ela talvez até possa dizer, eu mereço ir para o céu, não é possível. Eu mereço ir para o céu por conta dessas questões. Isso é um ledo engano. É um grande engano.
Algumas pessoas, eu li uma vez numa revista, uma pessoa dizia assim: minhas contas com Deus estão zeradas. E era uma matéria de um cirurgião dentista lá de São Paulo que chamou alguns colegas e alugaram um barco e equiparam esse barco com tudo que era de questões odontológicas e saíram alguns meses, parece que foram quase 4 meses, pelo Rio Amazonas, dando atendimento odontológico a tudo que era ribeirinho, de graça. E aí, na matéria, a pessoa dizia assim, parece que ela tinha até uma ascendência japonesa: minhas contas com Deus estão zeradas. Como se aquela questão material, que é louvável, mas ela não serve para a vida espiritual. Ela não serve para a salvação. E a pessoa dizia, estava lá no texto da revista, né, minhas contas com Deus estão zeradas. Deve estar zerada mesmo, porque quitada não está, né? Quitada não está, não. Porque quem pagou o preço pelos nossos pecados foi Jesus, amém? Os nossos pecados são purgados em Jesus. Deixa eu falar uma coisa muito simples. Orações não salvam. O chorar não salvam. Tem um hino do cantor cristão com essa letra. Obras não te salvam. Ser batizado na PIB não garante a tua salvação também. Ser membro da PIB também não garante a tua salvação. Só Jesus Cristo salva. Amém? Você crê nisso? Amém. Só Jesus Cristo salva, amados. É preciso que você creia nessa verdade. Vejam só, um homem como Paulo, religiosamente, estava num patamar lá em cima. Mas para Deus, tudo aquilo era reprovável. Mesmo assim, ele não estava fora do alcance da graça, do amor, da compaixão e da misericórdia de Deus. Ninguém está fora da graça de Deus. Ninguém está fora do alcance, por pior que seja a conduta daquela pessoa. Jesus Cristo morreu por todos. Por todos. Mesmo que nós reprovemos a conduta de muitos. Mas ele morreu por todos. Ele que estende a sua graça a cada um de nós. Tenha certeza também que você, mesmo com seus defeitos, não está fora do alcance da graça de Deus. Você crê nisso? Você não está fora do alcance da graça de Deus. Deus se agradou de Paulo, Deus se agradou do Erivaldo, Deus se agradou do Ayrton, da Débora, Deus se agradou e se agrada de todos nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, Ele é que chegou a nós primeiro. Então Paulo, amados, ele após a sua conversão, ele precisou passar por esse processo de reflexão. O texto que nós vemos, né, o tempo que ele dedicou para ler, para aprender, para estar em comunhão com Deus e refletir sobre a sua vida, sobre a sua conversão, sobre o seu ministério. E então ele entende que o Cristo a quem ele tanto perseguia, aquele Cristo se agradou em alcançá-lo. Olha só, que grande mudança. É preciso a gente entender que o amor de Deus, ele nos alcançou. Imaginem, essa história aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás, do outro lado do mundo, por pessoas que não tinham recursos, não tinham microfone como esse, não tinham equipamento de som, não tinham os meios de transporte que temos hoje, não tinha as questões tecnológicas, mas eles foram no boca a boca, a pés. E essa mensagem, ela ultrapassou, ela atravessou as fronteiras materiais, o tempo, os séculos, milênios, e chegou até nós hoje. Amados, é o poder de Deus. Você crê nisso? É o poder de Deus. É uma graça muito grande. Nós temos alcançados por esse evangelho de salvação. Então Paulo volta, tem encontro ali com os demais apóstolos, que ele nunca nem tinha visto, assim, para conversar, para dialogar, para receber orientações. E o que nós podemos
trazer então de aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é que a nossa atuação, ela deve estar focada em agradar a Deus. Amém? A nossa atuação, ela deve estar focada em agradar a Deus. E Ele é agradado na proporção da nossa fidelidade à sua vontade. Deus quer obediência. Nós podemos agradar a Deus mediante o nosso relacionamento familiar, mediante o nosso relacionamento de trabalho, mediante os nossos negócios. Nós agradamos a Deus, amados, quando crescemos em conhecer e fazer o que lhe agrada. Jeremias 9, versículo 23 e 24, ele diz assim: não se glorie o homem na sua sabedoria, não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas é que me agrado, diz o Senhor. Então nós precisamos procurar crescer em fazer o que agrada a Deus. A segunda aplicação é que Deus, Ele é o fundamento de toda a Escritura. Atos 4,12 nos mostra a respeito dessa verdade, e nós vemos que somente a fé em Cristo, e não em qualquer outro ritual, ela é necessária para a salvação. Percebam que Tito, que acompanhava Paulo, não era circuncidado, e também não foi obrigado a circuncidar-se. Não foi obrigado a fazer isso. E aquele ato, ele servia como uma declaração pública, radical, de que só o Evangelho nos torna aceitáveis a Deus. Amém? Só o Evangelho, através de Cristo, é que nos torna aceitáveis a Deus e ao seu povo. Por quê? Foi Deus quem inspirou, foi Ele quem nos revelou, foi Ele quem nos construiu, e foi Ele quem nos deu a sua palavra. Portanto, Cristo é suficiente. É o tema da carta à igreja em Colossos. Cristo é suficiente. A mensagem do Evangelho, amados, ela não precisa se moldar ao gosto do freguês. Não precisa. Não precisa se moldar ao gosto do cliente, porque o fundamento é Cristo. E nele é que nós temos plena liberdade. João 8,32, o que é que nos diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu falei há poucos dias na EBD que o versículo-chave para que a gente possa entender o versículo 32 é o versículo anterior, é o 31, que nos diz: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se fizermos esse pré-requisito, se tomarmos essa atitude, aí a gente alcança a graça do 32. E conhecereis então a verdade. E a verdade vos libertará. Você é um discípulo de Jesus? Você já é uma discípula de Jesus? Se você ainda não é, o que está faltando para você tomar essa decisão? Se você não é ainda um discípulo de Jesus, o que está faltando? O que está faltando para você melhorar o teu relacionamento com Cristo? Às vezes eu pergunto isso para as pessoas na rua. O que falta para você melhorar o teu relacionamento com Cristo? E algumas pessoas começam até a se justificar. Pois é, eu até vou na igreja, eu até leio a Bíblia esporadicamente, assim e tal. Não estou falando de igreja, amados, não estou falando de ler a Bíblia. Estou perguntando o que falta para você melhorar o teu relacionamento com Cristo. O teu relacionamento pessoal, íntimo
com Cristo. O que está faltando para você melhorar esse relacionamento? Ou o que está faltando para você começar a ter um relacionamento com Cristo, se você ainda não tem esse relacionamento? Amados, a palavra de Deus, ela é atual. E o que nós temos visto hoje são estratégias religiosas para tentar acomodar a mensagem do Evangelho ao gosto do freguês. E quando isso acontece, é muito triste, porque a verdadeira mensagem, ela deixa de ser uma mensagem pregada, ela deixa de ser clara, ela deixa de ser a revelação de Deus. A terceira aplicação é: a autoridade da liderança da igreja deve ser fortalecida e testificada por todos, ou seja, pelo bom testemunho dos seus membros, pelo bom testemunho também das pessoas em toda a igreja, mas principalmente pelo testemunho das pessoas lá fora. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, precisamos termos uma vida coerente com o Evangelho, uma vida enraizada nas Escrituras, que produza frutos dignos de arrependimento. A nossa vida deve refletir a orientação bíblica. A nossa vida, ela deve refletir a luz de Cristo. Nós temos exemplo de várias pessoas na Bíblia, que onde elas passavam, onde elas andavam, como o profeta Samuel, o profeta Eliseu e tantos outros, onde eles passavam, as pessoas diziam: ali vai um homem de Deus. Não é pela revestimenta, não é vestir roupa de crente, é você se comportar como um servo de Jesus, é você se comportar como um discípulo de Jesus, como uma discípula de Jesus. Você já se viu tentado a agradar as pessoas no lugar de agradar a Deus? Isso pode acontecer na família, pode acontecer às vezes no trabalho, no seu círculo de amizade. E eu pergunto: como você tem reagido? Como você tem se comportado frente a esses dardos inflamados do maligno? Lembrando aqui que Paulo recebeu muita pressão. Paulo recebeu muita pressão para se acomodar, para se adequar, para que ele permanecesse, não permanecesse fiel a Cristo. Mas ele permaneceu. Ele escreveu muitas cartas. Quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, não se amolde a esse mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E finalizando, amados, a quarta aplicação é que a comunhão com Cristo é base suficiente e única para a comunhão uns com os outros. Portanto, o nosso desafio é viver a unidade cristã, é viver a unidade do Evangelho. Onde? Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos. Deixe Cristo ser o autor da sua vida. Deixe Cristo administrar a tua vida. Entregue a tua vida ao Senhor. O Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que ele nos abençoe. Amados, se alguém nessa noite